Senhor, irmãos. Amém. Fique em pé um pouquinho, só a última vez, depois eu vou pedir a ninguém ficar em pé mais, amém? Já ficamos bastante, já louvamos o Senhor. Estou muito feliz porque esse dia realmente eu consagrei, meu Deus. Estive aqui na consagração, buscando a face dele de manhã. Estivemos na escola dominical, inclusive houve uma pregação curta, mas houve, da missionária Márcia. Me alimentei, depois nos alimentamos com o estudo pelo pastor Gabriel, e agora estamos aqui no culto, adorando a Deus e permitindo que Ele fale conosco como instrumento. É muita alegria, é muito privilégio. Para muitos parece uma coisa comum, mas não. Estar aqui é privilégio. O mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Paulo, é o Deus que está aqui. É o Deus que está te ouvindo, é o Deus que conhece seu coração, é o Deus que conhece o nosso sentimento, sabe daquilo que precisamos, mas nós já o adoramos. Agora vamos permitir que Ele fale conosco pelo instrumento. Hoje eu, amanhã uma criança, pastor e cada um dos irmãos aí que pregam a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Santo Deus e eterno Pai, me coloco à tua disposição, Senhor. Busquei a tua face, tu me deste o texto, e agora, Senhor, eu peço que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos para a pregação da tua palavra, e que ela nos edifique, e que saímos aqui nesta noite cheios da tua graça e cheios do teu Espírito Santo. É a nossa oração e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no Jesus, não vou pedir mais ficar em pé não, tá? Eu só peço ao irmão da televisão, né, e os irmãos aí com a sua Bíblia, que abram as suas Bíblias, 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos 3 ao 25. Apenas acompanhe a leitura. 1 Samuel. Está fácil, está entre Gênesis e Apocalipse. Você vai encontrar aí bem fácil. Amém? Está facinho aí, entre dois livros aí, está no meio, está aí. Glória a Deus, irmãos. Felizes com Cristo? Precisamos ouvir o que Deus tem que falar conosco? Amém. Glórias a Deus. Diz assim, um texto um pouquinho longo, mas eu preciso ler o texto. Eu costumo fazer uma pregação expositiva, eu leio, eu explico o texto, depois sim, o que o texto está falando conosco. Nós estamos no ano do avivamento, precisamos ouvir o que Deus tem que falar conosco. É um dos textos mais polêmicos da Bíblia. Eu não vou me ater à polêmica do texto, eu vou me ater aos ensinamentos que ele nos traz, mas vou citar a polêmica também. Amém? Diz assim o versículo 3 até o 25, acompanhe a leitura, por favor. E já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tens destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas no laço a minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês?
Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te faz isto hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças, para que pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Esse é o texto. Deixa eu te explicar uma coisa. Alguém que já ouviu falar no efeito borboleta? Quem fala muito sobre isso são os matemáticos e os físicos. Eles entendem que um pequeno gesto agora pode desencadear uma coisa muito maior depois. É o famoso efeito borboleta. É isso mesmo? Os matemáticos defendem isso e os físicos. Se uma rocha no tamanho de uma melancia, tiver no alto de uma montanha com neve, e aí ficar anos e anos, mas chega alguém lá escalando e resolve empurrar aquela rocha, vai desencadear todo o movimento daquela rocha, vai envolver com mais neve, e pode destruir uma casa, e pode matar pessoas, ou seja, uma coisa pequena que estava parada, provocou algo muito maior. E isso foi o que aconteceu na vida desse homem chamado Saul, primeiro rei de Israel. Eu vou te contar a história antes, para que você entenda, e depois eu aplico o texto à nossa vida. Lá em 1 Samuel capítulo 15, guarda isso. O Senhor permite que Saul fosse rei, não que fosse do agrado de Deus, mas porque o povo quis, porque as outras nações tinham o seu Deus, o seu rei, e eles costumavam até adorar o rei como o próprio Deus. Eles queriam também um rei, ou seja, como quem diz: Deus não me é suficiente. Cuidado com isso. Eu quero dizer que o mesmo Deus de antigamente, o mesmo Deus que eu estou contando aqui agora, é o Deus que está aqui, é o Deus que te conhece. Ele é suficiente para curar, para salvar, para libertar, para batizar no Espírito Santo, para dar vida eterna. Ele é o Deus que transforma todas as coisas, e Ele está aqui à sua disposição para que você fale com Ele. Irmãos, nesse capítulo 15, então, Ele permite que seja rei, e Deus dá uma ordem pela boca do profeta Samuel. Fala com Saul para que ele ataque o acampamento dos amalequitas. Esse povo, quando nós precisamos passar o povo aí, ele foi contra nós, e eles fizeram inimigos do povo de Israel. Vai lá, Saul, vai lá e extermina toda a vida ali, inclusive os animais. Está na sua Bíblia, no capítulo 15 de 1 Samuel. Inclusive os animais. Saul prontamente disse: Senhor, eu vou.
Olha só o fundo dessa história. Saul vai com seus soldados, Saul vai, guerreia, ele vence pelo poder de Deus. Quando Deus manda para ir, pode ir, confia, você vai ser vencedor, irmão. Quando Deus manda, obedeça, ouça a voz de Deus. Se Deus falou, faça. Mas cuidado com a voz que não é de Deus. Cuidado com aquilo que sopra nos teus ouvidos lá fora. Cuidado com aqueles que usam o nome de Deus em vão. Cuidado. E Deus falou, e Saul foi. E ele então, com a autorização de Deus, vai com seus soldados, com seus guerreiros. Ele vence aquele povo, igualzinho Deus mandou. Matou homens e animais, aquela coisa toda. Mas o seu coração desviou-se daquilo que Deus falou. Deus disse: extermina todos, inclusive os animais. Saul então, chegando naquele lugar, viu que havia algumas ovelhas muito bonitas, alguns animais que podiam dar leite. Cresceu o olho naquilo, e inclusive deixou vivo o rei para levá-lo prisioneiro. Ou seja, não obedeceu aquilo que Deus falou. E isso no coração de Deus, Deus falou, mandou Samuel falar com ele: olha, você não será mais rei. Deus ali deu a sentença de Saul. A desobediência traz uma consequência. E como nós estamos falando no mundo do avivamento, nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Temos que estar atentos à voz de Deus, ouvir a sua voz, fazer aquilo que Ele determinou e fazer corretamente. Ai daquele que faz a obra de Deus, o quê? Relaxadamente. Nós, como servos de Deus, o Deus Altíssimo, que nos contempla, que nos abençoa, que nos deu vida, obedeçamos a sua voz. Aquele homem cresceu os seus olhos naqueles animais e deixou o rei vivo. Foi isso que Deus mandou? Não. Quando Deus determina alguma coisa, irmãos, é porque Ele sabe o que tem amanhã. Lembra do efeito borboleta? Se Saul obedecesse, seria um grande rei. Se Saul fosse homem de Deus e obedecesse às suas leis, seus estatutos, ele seria um grande rei. Sua geração, seus filhos seriam grandes reis. Mas ele mudou a história lá atrás. Cuidado para não mudar a tua história. Cuidado para não mudar a tua vida. Cuidado, se Deus falou, obedeça, obedeçamos ao Senhor. Quando nós nos convertemos há tantos anos atrás, nós tínhamos o coração cheio do Espírito Santo, chorávamos à toa diante de Deus, íamos às consagrações, íamos aos cultos, ficávamos ansiosos com os cultos à noite. Eu quero ouvir a palavra, eu quero me alimentar, eu quero visitar, eu quero evangelizar, eu quero fazer a obra de Deus. E muitos ao longo do caminho vão se cansando desse trabalho e acabam abandonando a sua fé e acabam abandonando o próprio Deus. A sentença de Saul foi dada. Ali Deus cortou o laço, cortou a união e o laço com Saul. Isso provocou em Deus então uma ira. E ali a sentença foi dada. Mais à frente, quando Saul estava diante daquele exército, os filisteus, ele temeu. Sabe o que ele temeu? Como pode o mesmo rei que destruiu os amalequitas agora diante de um outro povo tem medo? Como pode isso acontecer? Sabe o que acontece isso? É aquele que está fraco na fé. Ele tem medo de sair no escuro. Ele tem medo de pegar o evangelho numa praça pública. Ele tem medo de tudo, porque ele está fraco na fé, porque ele não está obedecendo a Deus. Ele não está andando em conformidade com a vontade de Deus. Como Deus o abandonou, ele então precisava de uma resposta de Deus diante daquele exército. Senhor, como vou fazer para vencer esse exército? O Senhor ficou em silêncio. Profetas, os profetas diziam: olha, Deus não me falou nada, não tem nada para te falar, Saul. Urim, Tumim, que era algo que ficava no peitoral do sumo sacerdote, era um tipo de um emblema, e não sei de que forma que ele fazia, eles oravam a Deus para ter uma resposta. A Bíblia não diz como era essa prática, mas tinha também. Então ele tentou 3 vezes, Saul tentou 3 vezes, nada. Deus se calou diante do pecado daquele homem. Irmãos, silêncio de Deus é resposta também. Silêncio de Deus é resposta muitas vezes. Eu tenho essa experiência. Deus se aquietou porque Ele sabe o que é melhor para você lá na frente. Saul consulta, nada, silêncio, Senhor, e clama, profeta, nada, Urim, Tumim, nada. Deus se calou, porque aquele homem estava em pecado, porque aquele homem não obedeceu a Deus.
E continuando essa história, ele então, para piorar a sua situação, fica com ciúmes de Davi, servo dele, que venceu Golias. Ciúme, sabe por quê? Quando Davi pelejava, era uma coisa, quando Saul pelejava era outra. O povo gritava quando Davi entrava, né? Um venceu 1000, mas Davi 10.000. E o rei Saul, ouvindo aquilo ali, Satanás encheu o coração dele de inveja, de ciúme, e quis tentar matá-lo. Vou matar esse cara, porque eles podem colocá-lo como rei. Já estava em pecado, já estava fraco espiritualmente, sua vida já não estava mais agradando a Deus, já havia uma condenação de Deus sobre a sua vida. E agora persegue aquele que foi um dos seus soldados mais valentes. Davi era um valente, Davi era um que ia na peleja, que vencia as batalhas. Agora ele procura a morte desse homem. E Davi foge, os irmãos conhecem um pouco a história, fica numa caverna, depois vai. E o que Davi faz para ficar vivo? Porque um rei com um exército atrás de um homem, mesmo assim Davi conseguiu juntar 600 homens valentes com ele. Ele tinha um exército de 600 homens, mas o rei Saul tinha milhares e milhares. Os irmãos sabem que cavalos e quantidade de soldados vencem uma batalha. Não quando Deus está com o menor. E Deus estava com Davi. E os irmãos conhecem aquela passagem da caverna, quando Davi vê Saul, corta a orla de sua veste. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele começa a perseguir e querer matar Davi. Davi, não tendo outra atitude a fazer, o que ele faz? Ele procura o rei dos filisteus, chamado Aquis. Aquis, não está dando para mim não, Saul também perseguido, me dá guarida aí. E ele então, Aquis dá guarida a Davi. E eu pensei comigo, como pode um rei inimigo de Israel saber quem era Davi, deixá-lo vivo e ainda mandou ele para uma cidade lá, mandou ele estabelecer-se naquela cidade? E a resposta vem logo: estratégia de guerra. Ele sabia quem tinha, é melhor, a Bíblia diz isso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, eu tendo ele comigo, vou ter conhecimentos para atacar Israel. Os filisteus eram inimigos ferozes de Israel, e era um inimigo forte mesmo. Mas por que Israel vencia as batalhas antigamente? Porque Deus estava com eles. Como é que nós venceremos nossas batalhas? Porque Deus está conosco. Como que você vence as tribulações do dia a dia? Porque Deus assiste a tua vida, porque Deus te abençoa, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, Ele nos tem guardado. Nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. Aquilo que Jerusalém não quis e que o Senhor lamentou chorando, como foi falado aqui de manhã, não foi isso? Foi de manhã? Chorando, o Senhor olha para trás: Jerusalém, eu queria juntá-los como a galinha junto seus pintinhos, mas vós não quisestes. E a Bíblia diz, e ali ele fez pouca coisa, por causa do coração duro daquelas pessoas. Davi então vai se abrigar com o povo filisteu, com o inimigo, sim, mas nós vamos ver depois aqui a aplicação desse texto. E fica lá um tempo, e depois Aquis confia nele, e manda ele vir no exército para guerrear contra Israel. Davi guerrear contra Israel? Davi se aprontou para ir. E eu me perguntei, como que Davi conseguiu tanto poder, tanta confiança do rei Aquis? Aquis mandou Davi guerrear contra Israel, matar inimigos lá. Davi usou de inteligência. Crente tem que ser inteligente. Você e eu temos que ser inteligentes. Inteligência no espírito e entender aquilo que Deus faz, a forma como Deus faz, quando Deus faz e como Deus faz. Davi vai e mata inimigos ao redor, mas não esbarra em ninguém do povo de Israel. Só que ele não deixava ninguém vivo para contar a história. Então o rei acreditava e chama Davi para guerrear contra o povo filisteu. E aí a gente vai vendo como que Deus age, como que aquele efeito borboleta acontece, né? Como que as coisas vão acontecer, Deus desenrola a história. E Davi então se aponta para ir, mas os próprios generais de Aquis dizem: como que você vai mandar ele conosco, se ele é um general poderoso do povo inimigo nosso? Eu não confio neles. Enchendo os ouvidos do rei, e Aquis então manda Davi voltar para a sua cidade e não guerrear.
Esse é o contexto, entendendo por que Davi estava ali, por que Davi estava diante com o exército inimigo, por que Saul perseguia Davi. Esse é o contexto, e chegamos nessa história, quando então Saul, sem resposta, ele já tinha mandado expulsar da cidade. Ele não mandou matar, ele mandou expulsar todas as feiticeiras e adivinhos, porque aquilo ali vinha de Satanás, vinha do diabo. Aquilo não era de Deus. Então ele, obedecendo ao Senhor, ele expulsou. Mas agora, sem resposta, Saul tem uma outra visão. E agora? Eu preciso de uma resposta para que eu possa ir contra o exército e vencê-lo. Deus não fala comigo, o profeta não fala comigo, o Urim Tumim não fala comigo, ninguém fala comigo. Então eu vou procurar uma feiticeira. E pergunta a um dos seus servos. E ali então o servo fala: tem uma mulher, tal lugar, chamado Endor, que é lugar de dores. E vai lá que Saul chama o seu companheiro, e eles vão lá, uma comitiva pouca, disfarçado. Por que ele foi disfarçado? Porque ele tinha medo da reação do próprio povo. Aquele que perseguiu e expulsou os feiticeiros, agora queria falar com o feiticeiro. Irmãos, o homem e a mulher fora da presença de Deus, ele fica desesperado. O homem e a mulher fora da presença de Deus, ele comete pecado. E aí, um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Saul olha para o exército inimigo, fica aterrorizado. Então ele tenta consultar o Senhor, mas Deus não lhe responde. O texto diz: consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por os profetas. Qual é a tua situação hoje? Eu te faço uma pergunta. Será que nós procuramos outra igreja para ter resposta daquilo que tem aqui? Será que alguns de nós faltam o culto aqui para ir no culto do vizinho, porque talvez lá Deus vai falar contigo? Será que o Deus que está lá não está aqui? Será que o Deus que batiza no Espírito Santo lá não batiza aqui? Será que a palavra pregada lá é diferente da palavra aqui? Aleluia. Avivamento é isso. É eu estar na minha casa. A nossa casa é essa. Aleluia. Eu não olho luxo, eu não olho parede, eu não olho ar-condicionado, eu olho a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheci pessoas que voltavam ao culto para ir consultar profeta isso, profeta aquilo. Na década de 90 tinha muito isso. Tinha uma irmã lá, procura aquela irmã que ela Deus usa. Puxa vida, mas Deus não usa o profeta, Deus não usa o pregador. Eu estou pregando com um livro aqui, a palavra de Deus. Tem pessoas que abandonam a própria casa de Deus para procurar, porque a grama do vizinho é mais verde. Vou para lá, rega a grama aqui que ela vai ficar verdinha. Vamos lá. Amém, aleluia. Ama o lugar que você está. Adore com toda a sinceridade o Deus que você serve. Ele tem salvado pessoas ao longo de todo esse mundo. Pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Tem rico, milionário chorando diante de Deus, porque reconhecem o poder desse Deus. Qual é a atitude nossa diante dessa grandiosidade do nosso Deus? Não precisamos sair daqui para procurar nada. Nós temos tudo aqui. Temos louvor, temos pregação, temos Bíblia, temos presença de Deus, tem oração. É só você vir. Temos uma das melhores escolas dominicais desse mundo aqui na igreja, onde nós pregamos a palavra de Deus como ela é, sem buscar emocionalismo. Ainda que ficamos emocionados às vezes, mas nós queremos pregar a palavra na sua essência. E esse texto traz isso à tona. O homem enfraquecido agora está desesperado. Ele não confia mais em Deus para vencer o exército. Ele não tem mais autoridade, nem moral. Deus não responde. Muitas vezes o crente se sente assim, abandonado. Deus não está me vendo. Vasculhe sua vida. Vê se você tem orado diante de Deus, buscado a face dele. Você tem obedecido, queremos uma resposta para amanhã, mas esquecemos do que ele já falou atrás. Buscamos
algo para o futuro, mas o que Ele mandou fazer hoje? Muitas vezes negligenciamos o hoje e esperamos resposta para o futuro. Deus tem falado todas as vezes aqui, nos cultos, nas escolas dominicais, nos louvores. Uma criança que canta, é tão bonito. Deus tem falado. Se os nossos ouvidos espirituais ficarem atentos à voz de Deus, Ele fala conosco, Ele responde a oração. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, teve medo e estremeceu muito no seu coração. Quem tem Deus não tem que ter medo. É porque ele estava fraco espiritualmente. Ele se sentia derrotado. Deus não respondia. O profeta não respondia. Agora era um rei que tinha poder e riqueza, mas estava vazio, oco por dentro da presença de Deus. E eu entendo que o crente tem que estar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, para que ele possa pregar, para que ele possa ensinar, para que ele possa adorar. Você quer fogo de Deus? Leia a Bíblia. Quer sentir a presença de Deus? Venha aos cultos. É algo que a gente fica falando muito em renovar, em avivar. Venha à igreja, você está sendo avivado, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus tem nos consolado, tem nos exortado, tem nos ensinado, tem nos mostrado o caminho. E muitas vezes fechamos os olhos para isso, ou tapamos os ouvidos à voz de Deus e dizemos: isso é para Sara, não é para mim. Ah, isso é para o Gabriel, não é para mim. É para você, a palavra de Deus é para você, porque Ele te ama. Deus te ama e quer o melhor para você e para todos nós. O medo pode nos levar a tomar decisões precipitadas. O medo pode fazer com que procuremos qualquer solução. O medo pode nos fazer abandonar princípios que antes defendíamos. Será que nós somos os mesmos crentes que éramos da nossa conversão há 1, 2, 5, 10, 30 anos atrás? Às vezes o medo nos paralisa. Não deixe que o medo te paralise. Aleluia! Aqueles homens que foram testados, né, a beber água. Quem fez igual animal, lambendo, olhando para frente, esses foram 300, né? 300. Tinha 10.000. Deus conta com você e comigo com coragem para vencermos as astutas ciladas do diabo que estão por aí fora. Esse mundo está apodrecido pelo pecado. Anda nas madrugadas para você ver o que eu estou falando. Vai fazer evangelismo para você ver de madrugada. A coisa não está nada fácil. Se você não estiver revestido do poder de Deus, você nem vai. Dá medo. Mas por que vem o medo? Porque a nossa vida nem sempre está no prumo de Deus. Por isso Ele nos adverte, por isso Ele nos avisa, por isso Ele traz mensagens que nos edifiquem e nos alertem. Abre os teus olhos espirituais para ver aquilo que eu faço, diz o Senhor. Abre os teus ouvidos espirituais para que você ouça e entenda aquilo que Deus quer falar contigo. Mas agora na crise, Saul procura justamente aquilo que havia proibido. E isso nos ensina o quê? Uma crise pode revelar aquilo que realmente governa o nosso coração. Seu coração está cheio de quê? De que está cheio o seu coração? Tem uma frase muito bacana. Aquilo que nós mais amamos, nós dedicamos mais tempo a ela. O que você tem dedicado ao Senhor do seu tempo em oração, em leitura da palavra, em vigilância, em testemunho diante das pessoas que convivem lá fora? O desespero nos faz fazer coisas erradas. E Deus nos alerta: se eu estou contigo, operando eu, quem impedirá? Aleluia! Glória a Deus! Enquanto tudo estava muito bom, Saul podia apresentar-se um homem obediente. Mas quando chegou a crise, seu coração revelou sua verdadeira condição espiritual. Fraco espiritualmente. Deus não conta com fraco. Deus conta com corajosos para enfrentar este mundo, para pregar o Evangelho, para viver uma vida de santidade, mesmo igual Davi. Davi estava numa nação inimiga, com um exército inimigo, mas lá ele continuou sendo Davi de Israel. Você pode estar dentro de uma cova de leões, você vai continuar sendo crente. Você pode estar no meio de pessoas cantando samba, não sei o que lá, na escola, no trabalho, mas você é o crente. Se der a oportunidade, você vai abrir a boca e vai falar de Jesus.
Fale de Jesus, seja o mesmo crente que você é aqui na igreja, lá fora, onde você estiver, a sua identidade está preservada. É assim? Se for assim, você vai receber uma bênção. Não deixe que lá fora te influencie as coisas, os pecados, as pessoas. Os vexames querem nos humilhar, querem calar nossa boca diante dessa podridão do pecado, mas continue tendo a sua identidade cristã intacta, para que você pregue Jesus Cristo como Ele quer que você faça. Como você reage quando Deus não responde imediatamente? E hoje, como nós reagimos quando Deus não responde uma oração? Eu passei por isso. Eu reagi perguntando a Deus: Senhor, por que você não responde? Senhor, por que você não responde? Senhor, dentro do carro, brigando com Deus, tem vídeo, mas esse cara é doido. Eu dentro do carro, indo para casa, saindo do trabalho de noite, saí 10h30 do colégio de Vargas, morava no Jardim Belvedere. Eu brigava com Deus dentro do carro. Você quase não tapa, eu ia perder, né? Mas Deus me ouvia ali na minha loucura. E Deus me respondeu. E a vitória foi muito maior daquela que eu esperava. É esse Deus que eu sigo, que você serve. Como nós reagimos diante do silêncio de Deus? Deus está demorando a responder. Não foi assim com Sara? Nessa não. Não foi assim com Sara? Ela é velha, não tem costume das mulheres. Já tinha uns 25 anos aqui. Deita com a minha serra cá e teve um filho com ela. Precipitou. E isso desencadeou. Olha o efeito borboleta. Isso desencadeou uma nação inimiga que está lá até hoje e que luta com Israel o tempo todo. Os árabes. Olha uma atitude mal feita, mal pensada, diante de um silêncio de Deus. Espera no Senhor. Aguarda o tempo de Deus. O silêncio de Deus não significa necessariamente abandono. É o tempo dele. Criaram aí uma frase satânica, né? Deus não tarda, Deus tarda, mas não fala. Quem é que falou que Deus tarda? O que é tempo para um ser eterno, Criador dos céus e da terra? Deus não tarda nada, é tudo no momento certo. Você quer uma bênção? Ore e aguarde. Espera no silêncio dele. Pode ser que daqui a 10 anos ele fale não. Dê glória pelo não, dê glória pelo sim, dê glória pelo tempo que demorar na tua vida, mas dê glórias a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Às vezes Deus está trabalhando enquanto nós não percebemos. Entretanto, no caso de Saul havia algo ainda mais sério. Deus não estava simplesmente em silêncio. Saul já havia recebido diversas palavras de Deus antes. Às vezes nos fazemos de surdos por aquilo que Deus está falando. O louvor que está cantando, às vezes é uma resposta de Deus. Eu estou preocupado com outra coisa, com o celular, com a conta que eu tenho que pagar amanhã, e não ouço. Eu conheço pessoas que, por não estarem no lugar certo, no dia certo, perderam a bênção. A bênção passou, aí não pegou, porque ele não estava lá. E muitas vezes nós não damos ouvidos àquilo que Deus está falando. É só mais uma pregação, é só mais uma frase, é só mais um domingo. Não! Deus tem a resposta para você todas as vezes que você está no culto. Mas você está com seus ouvidos espirituais atentos à voz de Deus? Para aguardar o tempo de Deus e a resposta de Deus? O problema é que ele não queria obedecer. Saul não precisava de uma nova revelação. Saul precisava obedecer à revelação que já tinha recebido. O que Deus falou com você até hoje? Você lembra? Eu lembro que me converti. Deus usava pessoas, eu era não convertido, Deus usava pessoas, levantava profetas, olha meu servo e tal. Rapaz, está tudo se cumprindo. Você vai escrever um livro, escrevi 10. Você vai ser pastor, olha eu. Lá em 93, mais ou menos, 93. Lá, no seminário, dando aula no Secremite, no final da aula, a gente tinha, eu fazia isso com o professor, o pessoal em pé, vamos orar pelos pedidos. Nossa Deus, como Deus falava, até para mim tinha profecia. E tudo se cumpriu, e tem se cumprido, e vai se cumprir, porque Ele promete vida eterna para todos nós. Glória a Deus, aleluia. Saul procurou um atalho. Muitas vezes nós procuramos atalhos na nossa vida. Não, faça o processo, passe pelo processo, porque
Porque Deus não te livra do fogo, mas Ele estará contigo no fogo. Não te livra das águas, mas estará contigo nas águas. Não te livra da tribulação, mas estará contigo. Nós temos a promessa de que Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Passe por um processo, está difícil? Tá. Passe por ele. Não procure atalho. Atalho vai te levar para o pecado. Atalho te faz desviar. Se o projeto de Deus é aqui, continue firme na presença de Deus aqui. Buscai-me uma mulher que seja médium, ou feiticeira, ou pitonisa em algumas traduções, para que eu vá a ela e a consulte. Que tragédia, irmãos! O rei de Israel procurando uma médium, uma feiticeira. Saul tinha acesso ao Deus verdadeiro. Se Saul esperasse, ou se ele se posicionasse, Senhor, me perdoa, e aguardasse uma resposta, Deus não ficaria desatento à oração de Saul. Eu creio que Deus daria uma resposta para ele, porque o povo de Israel é o povo que Deus tinha juntado, um povo amado por Deus, é um povo onde Deus falava com eles, por intermédio da boca dos profetas. Mas não, procura um atalho. Aquilo que Deus abominava, foi isso que ele procurou. Será que hoje fazemos isso? Alguém me ofendeu na igreja, eu vou falar tudo no Facebook, no Instagram, no TikTok, não sei aonde que é. Tem gente fazendo isso. Tem gente escandalizando o evangelho nessas redes sociais, com esses videozinhos aí, porcarias. Escandalizando o evangelho. Ontem à noite, o pastor tal traiu. Ficam divulgando o contrário. Em vez de pregar o evangelho, desprega o evangelho. Traz seu problema para cá, meu irmão. É aqui que você vai ter solução. É na presença de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Traz para cá e enfia o teu joelho ali no chão e põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança, diz a palavra. É aqui que você tem solução. Não é no Facebook, não é naquela amigo de trabalho que nem crente é. E você conta tudo para ele ou para ela. E você espera que ele e ela tenham uma resposta. Foi o que Saul fez. Vai procurar uma bruxa, vai procurar uma feiticeira, vai procurar uma adivinha, uma médium. E aí então, naquela busca, aparece lá Samuel. E ela pergunta: quem faz subir? Sabe o que é subir? Porque estava morto. E aí alguns teólogos, e eu falei para o pastor Gabriel, só ia tocar no assunto, alguns teólogos defendem que realmente era Samuel, a imagem de Samuel, por permissão de Deus. E uma outra turma defende que era demônio, porque Deus abominava. Ninguém pode invocar morte. Hebreus 9, 27. Portanto, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Essa é a grande polêmica desse texto. Alguns defendem que era Samuel, outros defendem que era demônio. Não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui para falar da situação espiritual daquele homem que representava um líder que abandona Deus para abraçar a idolatria, que abandona o Deus Criador, que venceu como um forte tudo aquilo que o povo passou. Agora procura numa mulher que invocava demônios, porque quem invoca a morte está invocando demônios. Deus não se agrada disso. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Ainda que tudo seja possível para Ele, mas Ele não vai contra a sua própria palavra. Era essa a situação desse rei. Será que tem crente assim hoje? Deus me responde: eu estou orando há 20 anos, eu vou procurar isso, procurar aquilo. Será? E às vezes ele encontra, sabe quem? Um Samuel desse da vida, uma aparição dessa da vida aí, que vai levá-lo para o inferno. Fica na presença de Deus, mantenha-se firme, e aí você verá a vitória na tua vida. Saul se disfarçou. Irmãos, quando você anda na rua, eu me lembro que quando eu me converti, por favor entenda, eu era novo convertido, em setembro de 92. E aí eu converti, tinha que comprar uma Bíblia, não tinha ainda essas telas, né, celular, que projetava, igual tem aqui. Era a Bíblia, o povo tinha que carregar a Bíblia, se esquecesse, ficava sem ler a Bíblia. Alguém daqui se lembra disso? Minha esposa deve lembrar, os mais antigos devem lembrar disso. É Bíblia, não tinha tela, não tinha, ou você lia, estava com ela na mão, ou não lia. Eu tinha que comprar uma, eu comprei uma pequena, porque ia ficar muito grande, ela na rua com aquela Bíblia, daquele tamanho. Caramba, né?
Eu fiquei com aquilo ali um pouco tempo, falei, o quê? Fui e comprei uma enorme, agora carregava ela ali. Eu ia pegar da minha casa até a igreja do Retiro. E eu com aquela Bíblia grande, essa que vale, agora está valendo. Não tem que ter vergonha não. Quem se envergonhar de mim, diz o Senhor, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Saul estava com vergonha, se disfarçou. Por que ele não foi como rei? Porque ele sabia que ele estava em pecado, sabia que ele estava errado, sabia que seria criticado pelos profetas, sabia que Deus abominaria a sua atitude. Mas ele foi assim mesmo, disfarçado, medroso, covarde, com medo, fraco, derrotado. É assim que é o crente que não tem mais a presença de Deus. Diante das pessoas está tudo bem, mas por dentro estou desesperado. Diante da igreja tenho fé, mas por dentro estou com medo. Tem crente assim. Aqui eu sou forte, eu sou um crente, mas se alguém vai demoniado lá fora do trabalho, eu saio correndo. É assim? Nós precisamos manusear as armas espirituais que Deus nos deu. Nós temos o sangue de Jesus Cristo, nós temos o nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade espiritual para expulsar demônios. Nós todos, não é o pastor não, nós todos temos de pôr a mão sobre a cabeça de um enfermo e orar, de expulsar demônios, mas aquele que está de acordo com a vontade de Deus. Endor não era a solução, era o sinal da queda. A mulher de Endor não é apresentada como uma solução para Saul, ela é o retrato do quanto Saul havia se afastado e como se Endor fosse o último estágio de uma trajetória de desobediência. E a sequência foi, eu anotei aqui: primeira, desobediência, Deus mandou, desobedeceu. Segundo, rejeição, Deus o rejeitou. Terceiro, afastamento, se afastou de Deus. Quarto, silêncio, Deus não respondeu às suas orações. Depois, o medo do rei, desespero e depois feiticeira lá em Endor. Um abismo chama outro abismo. E muitos crentes caem nesse abismo. Vem tudo de errado numa igreja e saem reclamando e falando mal. E em vez de estar uma bênção, tempo depois, está desviado, está no buraco, está afundado, igual o Saul. O que será que Deus está querendo falar comigo, com vocês hoje? Será que é algum coração que precisa ouvir isso realmente? Como administrar o que eu estou ouvindo nessa noite? Tinha tanto texto e eu falei, vou pegar isso naquilo. Eu falei, Senhor, Ele me dá um texto desse. Amém. Amém. Polêmico, mas amém. Samuel aparece. Quando a mulher realiza o ritual, algo inesperado acontece. Ela vê Samuel e grita. E aqui está uma das questões mais discutidas nesse texto. Era realmente Samuel? Aí vem a polêmica, eu não vou entrar nela, não é a minha intenção essa noite. O texto chama a figura de Samuel. A mensagem é coerente com aquilo que Samuel já havia profetizado. Irmãos, o que mais confunde nesse texto é somente isso. Tudo que é aqui em Samuel, sendo de Deus ou demônio, não sei, aí tem os teólogos. Tudo que ele disse aconteceu. Olha, tu vais ser morto e os teus filhos também perecerão. E realmente, os 2 filhos de Saul foram mortos na batalha. Saul, desesperado vendo aquilo, com medo, temendo o que o inimigo poderia fazer com ele, porque se pegasse o rei, ia sofrer. O que ele pede? Ele pede o seu pajem, aquele homem que andava com o rei, tudo era o pajem que fazia. Ele fala, olha, pega a tua espada e me atravessa, me mata. O pajem falou, eu fazer isso com o senhor? Jamais. Eu jamais faria isso com o rei, principalmente como Davi tinha o respeito, foi ungido do Senhor lá atrás. E o pajem com respeito não mata. Saul então, cumprindo aquilo que foi dito, pega a sua espada e se lança sobre ela. Ele se mata. O seu pajem, vendo aquilo, falou, o quê? Vou me matar também. E se mata também com a espada. Tudo dá errado para aquele que está fora da presença de Deus. Tudo dá errado quando você já não tem mais intimidade com Deus. Tudo dá errado quando você já não tem mais temor a Deus, já não tem mais prazer em adorá-lo, em fechar os seus olhos, em vir à igreja cansado mesmo, trabalhando o dia inteiro, venha. Não tomou banho não? Vem, adore ao Senhor.
sirva ao Senhor, obedeça ao Senhor, valorize aquilo que Ele já falou lá atrás. E sim, espere aquilo que Ele falou que vai fazer na tua vida lá na frente, mas ande de acordo com o tempo de Deus. Jamais atropele aquilo que Deus declarou para a tua vida. E muitas vezes o crente faz isso. Ele se desespera, ele toma atitude que não é de Deus, e aí vem a frieza espiritual, e aí vem a decadência moral espiritual. Muitos perdem até a família. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto. Esse foi o grande pecado de Saul. Qual o problema em obedecer a Deus? Qual o problema em andar em conformidade com a palavra de Deus? Deus tem nos orientado, e você é habitante do Espírito Santo, você é casa do Espírito. Deus te mostra o caminho. Agora, muitas vezes não oramos. Já sou crente, já sou salvo, não preciso orar, não preciso ler a palavra, não preciso vir em consagração, não preciso escola dominical, já sei tudo. Cuidado com isso. É o passo para a sua degradação espiritual. Cuidado como você tem guiado a tua vida. Nós estamos falando do ano do avivamento. Avivamento é isso, é ouvir a palavra de Deus e tomar uma atitude, renovar suas forças, andar em conformidade com a vontade de Deus, fazer aquilo que lhe apraz, andar e seguir os seus estatutos e os seus mandamentos. Saul não precisava de uma nova palavra. Aqui está talvez a maior lição desse sermão. Saul queria uma nova palavra, mas Deus já havia falado. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente sacrificando muita coisa aí. É só obedecer a Cristo. É só andar segundo a vontade dele. E Ele nos ama muito, por isso Ele tem tido paciência conosco. Saul termina prostrado. 1 Samuel 28:20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra. Que cena! O rei de Israel está no chão. O homem que ocupava o trono está sem forças. Aquele que deveria liderar Israel está completamente destruído. E existe uma imagem espiritual poderosa aqui. Quem não se prostra voluntariamente diante de Deus pode acabar prostrado diante das consequências da própria desobediência. É muito melhor dobrar o joelho, meter a cabeça entre as pernas e orar e buscar a face de Deus. É muito melhor, irmãos, se prostrar diante do Todo-Poderoso do que se prostrar lá fora, diante dos problemas, das fraquezas, das tribulações. Que Deus quer falar comigo, com você essa noite. Voltemos sempre para a palavra de Deus. Jó entendeu isso. Jó entendia o que Deus queria. Ele permaneceu firme. Amaldiçoou o seu dia porque não sabia do plano de Deus, mas ele não abandonou a sua fé. É isso que nós temos que ser e ter. Uma fé inabalável, que nos faça sempre voltar à palavra e a obediência àquilo que Deus tem preparado para todos nós. E para fechar, tinha outra coisa aqui, mas para fechar, todo aquele que anda segundo o temor de Deus e obedece os seus mandamentos, esse tem vitória. Toda vez que eu me precipito e uso a minha própria inteligência, não é isso que diz a Bíblia? Aquele que faz, do seu braço sua força, aquele que confia em si. Eu confio em mim, eu tenho porque eu trabalho, eu tenho porque eu posso, eu tenho porque eu estudei, eu tenho, eu. Joga esse eu por terra e coloca tudo nas mãos de Jesus Cristo. Joga o eu por terra. Tudo que você é e tem, foi Deus quem te deu. Reconheça-o em toda a sua maneira de viver, em todos os seus momentos de vida. Reconheça o Senhor como soberano da sua vida. Glorifique-o em toda situação. Está difícil, momento de dor, sofrimento, dá glórias a Deus. E assim,
nós agradaremos o nosso Deus. E eu fecho com aquele versículo de Crônicas 7,14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, continue, irmãos, e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então o quê? Eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. Agora estarão o quê? Abertos Os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Está a receita aí. Em nome de Jesus, fiquemos em pé. Amém, Jesus, aleluia! Glória a Deus! Vou pedir ao pastor Gabriel que faça essa oração, me incluindo também. Quem está no púlpito é o que mais precisa daquilo que pregou. Se a palavra não me atingir, em vão ela vai ser. Quem está no púlpito precisa mais do que aquilo que ele pregou, do que aqueles que ouviram a pregação. Ele vai orar por todos nós, incluindo por ele mesmo também. Somos falhos e imperfeitos, mas que nós saímos daqui com a nossa fé fortalecida, avivados pela palavra que foi pregada, alicerçados no nome de Jesus Cristo, confiantes que aquilo que foi dito veio dos altos céus para a tua vida. Amém? Amém. Oremos e eu volto a palavra para ele. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvamos ao teu nome, porque ouvimos a ministração da tua palavra. Certamente o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. E queremos pedir que o Senhor seja a nossa direção, que o Senhor seja o nosso braço forte, que o Senhor nos conduza na nossa vida, ó Pai, e nos momentos difíceis, que não, ó Deus, tomemos decisões precipitadas. Ó Pai, nos ensina a olhar para o passado, o presente e o futuro na perspectiva do Teu reino. Não nos deixe, ó Pai, cair na cilada do inimigo. Não nos deixe, ó Deus, pensar, ó Pai, que caminhos mais curtos, caminhos mais fáceis nos conduzirão, ó Pai, a um lugar, ó Pai, melhor. Ó Deus, não há outro lugar melhor senão o lugar onde o Senhor está, a Tua presença, a Tua direção, a luz do Senhor para com as nossas vidas. Pai, eu apresento cada filho, cada filha do Senhor que aqui está nessa noite. Ó Pai, peço que o Senhor de fato conduza os nossos passos, que não sejamos enganados pelo inimigo como foi Saul. Ó Pai, que não percamos a nossa vida preciosa que o Senhor nos deu, a vida eterna no Senhor. Ó Pai, pelos atalhos da vida, por aquilo que parece ser bom aos nossos olhos. Ó Pai, por aquilo que parece, ó Deus, nos encantar. Ó Deus, abre os nossos olhos, que possamos olhar somente para o Senhor, que possamos perceber que só o Senhor tem a direção para as nossas vidas, só o Senhor pode nos conduzir, só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode fazer com que nós experimentemos aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para o seu povo, nós cremos que o Senhor tem mais do que pensamos e esperamos. Ó Pai, ensina-nos a esperarmos no Senhor, ensina-nos a aguardar o Senhor agir nas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda decisão que o Teu povo tomar seja na Tua direção, seja segundo o Teu querer, seja segundo a Tua vontade, que não haja precipitação no meio do Teu povo e que não experimentemos o mesmo final que Saul experimentou. Ó Pai, ele teve o planejamento do reino nas mãos, ele teve o reino para viver. Ó Pai, por escolhas precipitadas, ele experimentou a morte de sua família, a sua própria morte. Ó Pai, mas que no nosso meio, a partir de hoje, haja vida através das nossas decisões, haja direção certa através de nossas decisões, haja o Senhor nas nossas vidas. Pai, conduza os passos da Tua igreja, os passos dos Teus filhos, os passos das Tuas filhas, que não sejamos enganados pelo inimigo. É a nossa oração no nome santo de
de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa igreja, no nome de Jesus.